juntos resgatar Joinville. No dia 15, vote 51, o voto certeiro. Ele voou em missões de resgate, anjo da guarda cuidando do povo. Agora a grande missão do coelho é fazer Joinville ser forte de novo. Eu quero a minha cidade de volta, minha cidade da dança e das flores, dessa alegria que eu nunca mais vejo. Coelho, 51 é um voto certeiro. Nelson Coelho ingressou na Polícia Militar em 1987. Dos seus 30 anos na carreira militar, 24 anos foram dedicados à aviação, comandando o helicóptero Águia e salvando vidas. Nelson também foi um dos criadores do heliponto do Hospital São José, além de ter sido comandante do 8º Batalhão da Polícia Militar de Joinville. Minha missão é resgatar Joinville. E missão dada é missão cumprida. Vamos juntos resgatar Joinville. No dia 15, vote 51. Se ele cuidar da cidade, ele está cuidando da minha casa, está cuidando do meu lar, está cuidando de tudo. Eu estou falando isso do meu coração, entende? Porque a palavra de Deus diz que bem-aventurado é aqueles que confiam em Deus. Como eu confio muito em Deus, eu acho que se ele colocar Deus na frente, ele vai fazer uma boa administração. Olá, seu Nilson. Deus, pátria e família serão as bases do nosso governo. Pode confiar. No tempo que passei na prefeitura, fui... Boa noite àqueles que estão nos seguindo na nossa live. Estamos chegando próximo do dia decisivo, que é o domingo, o dia da eleição. Sou candidato pelo Patriota 51 a prefeito de Joinville, tenente-coronel da reserva da Polícia Militar. Por mais de 30 anos, cumpri a minha atividade e minha função de defender o cidadão catarinense para evitar que o caos se implante. Por mais de 24 anos, fui piloto de helicóptero do Águia. Desde 2020 estou em Joinville. E hoje nós vamos ter um bate-papo, uma conversa, com alguns dos nossos candidatos a vereador. E eu gostaria de... Vamos ter tempo, para cada 2 vereadores, para não ficar uma coisa muito demorada. Temos aí uma previsão de 10 minutos para cada um dos 2 vereadores. E eu queria começar que um deles se apresentasse aqui. Eduardo Cordeiro. Olá, muito boa noite. Boa noite a todos os joinvilenses aí. Quero agradecer a todos que estão nos assistindo. Gostaria de dizer que meu nome é Eduardo Cordeiro, sou candidato a vereador pela cidade de Joinville. Gostaria de dizer que uma das principais bandeiras que carrego e defendo é o projeto Escola Sem Partido, por acreditar que a doutrinação escolar é um dos maiores cânceres que existem na educação brasileira. Por esse motivo, a pergunta que eu faço ao comandante é a seguinte: qual o seu posicionamento sobre o projeto Escola Sem Partido? Bom, com relação a essa primeira pergunta, eu quero dizer a todos os nossos ouvintes que as perguntas não foram treinadas anteriormente. Eles vão fazer perguntas aleatoriamente. Podem ser as mais complicadas possível, porque eu quero ser franco com você, cidadão. Eu quero mostrar para você como é que será a nossa administração. No caso desse tema, Eduardo, é um tema caro para nós. Mais preocupado ainda com a escola sem partido, é um tema polêmico, e quando você coloca sem partido, você permite que você não fale nem de uma nem de outra, ok? Mas é um tema importante que deve ser, e aí tem a liberdade do legislativo de tratar esses temas, e terão no executivo o apoio necessário. Mas o que mais me preocupa, Eduardo, além da escola sem partido, é a ideologia de gênero. Essa, para mim, é um tema central, é um tema preocupante. E eu vi até esses dias que tu postou um vídeo com relação à ideologia de gênero, mas tu pegou de uma cidade fora de Santa Catarina, lá do Nordeste.
Mas eu quero alertar você, joinvilense, que isso acontece na nossa rede municipal. Em 2015, o pai de uma aluna do 5º ano recebeu em casa um livro com o título Faca Sem Ponta. E esse livro tratava justamente da ideologia de gênero, ou seja, da criança sem sexo. A partir daí ele se engajou nesse tema, né? Teve um embate forte na Câmara de Vereadores, e inclusive esse pai ele vai fazer da nossa equipe na Secretaria de Bem-Estar e da Família, que nós vamos unir a habitação com a assistência social e vamos gerar esse bem-estar da família. E lá vamos ter uma pasta especificamente da família. Nós temos que resgatar a família joinvilense. Nós não devemos permitir que temas dessa natureza, que sabemos são prejudiciais, inclusive ao processo cognitivo de criação da criança, estejam nas nossas escolas. Então essa é uma bandeira nossa. E o nosso amigo Charão. Olá, comandante, tudo bem? Eu entrei nessa guerra porque eu já te conheço e eu te admiro bastante. Meu nome é Carlos Alberto Charão, sou candidato a vereador pelo Partido Patriota. Meu número é 51.677. Na verdade, eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito, qual é a tua posição? Eu trabalhei a minha vida toda na área de segurança, tu sabes muito bem, foi 39 anos nessa área. E hoje nós temos um contingente, um efetivo de 15 mil vigilantes, tá? E a gente nós sabemos que, por infelicidade, é uma área que ela é muito desvalorizada. E eu tenho um projeto, na verdade, que fala a respeito da segurança. Sabemos que o poder público ele não tem condições de atender a demanda, mas gostaria que tu me desse um parecer a respeito. Obrigado, Charão. O Charão é um parceiro, ele vem da iniciativa privada e eu vim da área de segurança pública. E o que tu fala, ele é muito importante, Charão. Além dos 15 mil profissionais que a segurança privada tem, nós temos cerca de 85 veículos com rádio móvel por dia na cidade rodando. A iniciativa privada tem OCR instalado na cidade. São mais de 350 bases fixas de rádio e comunicação. E nós temos, e aí tem um processo da própria Secretaria de Segurança Pública que poderia cadastrar e esse sistema ser interligado com a da segurança pública. Isso é uma coisa que nós temos que incentivar. Agora, não é que o município não pode fazer muito. Ele tem muita coisa que ele pode fazer. E tu sabe muito bem disso, que é tu planejar a cidade, tu pensar a cidade com a visão de segurança pública. Eu dou exemplo para o cidadão de um efeito que em tese seria positivo, mas que gerou insegurança pública, que foi a instalação do Centro Pop, né? Que não foi visto pela área de segurança onde seria o melhor lugar para se fazer a instalação. Então, em tese, seria uma boa solução e que no final gerou uma degradação daquela área no entorno da rodoviária. Imóveis perdendo valor, então esse é o efeito da administração pública na segurança pública do cidadão. Um outro problema, que as pessoas não se dão conta, a própria instalação de árvores na calçada. Qual é o tipo de árvore, a iluminação pública, mobilidade urbana, saúde pública, educação. Então são várias coisas que o município pode fazer para gerar mais segurança. Então é esse espírito, Charão, que a gente deve entrar, tu lá no Legislativo e nós no Executivo, para trabalharmos juntos, para a gente pegar e estudar e planejar essa cidade e colocar na cabeça de quem planeja a cidade a visão da segurança pública. Tem um detalhe que o cidadão não sabe, só tem um livro no Brasil que trata da arquitetura urbana que influencia no crime. Tem muita pouca literatura. Então é um tema que nós temos que levar. Os conselhos de segurança tratam muito bem disso, mas nós temos que levar para o planejamento da cidade. Por isso eu quero contar contigo nesse tema e quero contar com o Eduardo nessas pautas tão importantes. Bom, pessoal, temos mais 2 minutos, como eu prometi, nós vamos cumprir o tempo. Temos mais 2 minutos. Quem gostaria de fazer alguma pergunta? Gostaria. Na verdade, é o que mais me perguntam, né? É o tema que mais... na verdade, aflige o joinvilense. Esses 6 anos de obras inacabadas, né? Sim. A gente está falando de 6 anos. A gente está falando de
o que a imprensa joga é em torno de 30, 40 milhões de reais, né? Eu acredito que o senhor deva saber os valores melhores, né? De forma mais correta, né? De qualquer forma, independente do tempo e desse gasto todo, há que se dar uma solução para o problema. Com certeza. Tá? E até para a gente não deixar cumprir os 10 minutos, Eduardo, vou te cortar. Ele está falando da obra do Rio Matias, tá? É uma obra que no seu início, lá em 2013, quando ela foi lançada, não se previu a qualificação técnica profissional da empresa que ia executar. E aí nós tivemos uma previsão de gasto de 60 milhões naquela época, a empresa ganhou com 46 milhões, e eu, como vendo serviço público, eu sabia que ia dar problema. E aí depois do transcorrer da obra, foram mais de 70 notificações dos técnicos do CEINFRA, exigindo a qualificação técnica profissional e o cancelamento da obra. Infelizmente, o executivo demorou muito para tomar essa decisão, mas os técnicos do CEINFRA, eles já determinavam que a obra devia ser suspensa pela falta de qualificação técnica do profissional. E aí já vou te responder, Eduardo. No dia 1º será a posse, na segunda-feira, que é dia 4, 1º, 2, 3, 4, nós vamos conversar já com os técnicos do CEINFRA para fazer uma inspeção da obra, o que é preciso fazer, porque essa obra tem que ser concluída, porque é um respeito com o joinvilense. E também nós vamos recapar imediatamente a área central para requalificar a Xarão, para a gente retomar o área central em toda a cidade é o coração dela. E aquilo ali ele é sintomático na degradação que Joinville tem hoje. Tá bom? Ok. Pessoal, fechou os 10 minutos. Os próximos 2. De resgate, anjo da guarda cuidando do povo. Agora a grande missão do coelho é fazer Joinville ser forte de novo. Quero a minha cidade de volta, minha cidade da dança e das flores. Essa cidade que eu morro de amores, dessa alegria que eu nunca mais vejo. Coelho, coelho, nossa cidade vai sair do bebê. Coelho, coelho, Joinville vai crescer por inteiro. Coelho, coelho, pra transformar Joinville em modelo. Coelho, coelho, pra resgatar essa cidade que eu quero. Coelho, coelho, 51 é um voto certeiro. Olá, voltamos com a nossa live. Vamos falar um pouquinho com os nossos vereadores, algumas perguntas, principalmente aqueles que estão perguntando na rua enquanto eles estão fazendo a entrega do seu santinho e pedindo voto no domingo. Quero deixar para vocês, está aberto ali, vocês podem mandar perguntas que nós iremos responder todas que forem feitas. E agora quero apresentar para vocês um outro parceiro de trabalho que é o William Tonesi, que é candidato a vereador. Obrigado, Nelson. Um prazer estar aqui contigo, né? Com o Vavá também, né? Nessa live. Sou o William Tonesi, candidato a vereador 51001. E gostaria de perguntar para ti, Nelson. Mobilidade urbana é um problema muito grande aqui na nossa cidade. Nós sabemos lá que a Avenida Almirante Jaceguai, ela ficou parada por muito tempo. A Rua dos Suíços, ela prejudica muitas pessoas. Então, o que a gente vai poder fazer, para a mobilidade urbana, não só da Zona Norte, mas da cidade toda? Tá, William, no nosso programa de governo a gente foi muito específico na questão de mobilidade, porque a gente entende que mobilidade afeta a segurança pública. E eu procurei ver nos demais programas de governo dos demais candidatos e eu não vi obras em específico, eles são muito generalísticos, né? E aí eu tomei a surpresa de que na campanha dos candidatos apareceram justamente as propostas que nós temos específicas no nosso plano de governo. Uma delas é o Almirante Jaceguai, né, que vai fazer a ligação da BR-101 com o aeroporto. E a outra é aquela rua ali que tu comentou na Zona Sul, que é a rua do... Tu comentou agora como é que é a... A Rua dos Suíços? A Rua dos Suíços, né? E aí tem um candidato apresentou uma ponte que ela vai ser difícil de ser executada porque ela demandará de uma licença ambiental que ela é muito demorada. E nós temos uma proposta muito mais objetiva para aquilo ali, né?
Além dela, nós temos como marco, William, o que a gente quer retomar é uma coisa que ficou abandonada e nós provocamos nesse modelo, nessa campanha agora, a trazer algumas coisas que estavam adormecidas, como é a beira-mangue, que nós queremos tratá-la de eixo ecológico leste. E ali, William, nós vamos ter a pista para caminhada, para ciclovia, vamos ter área de lazer, que tem áreas ali que dá para fazer, a gente consegue fazer áreas de lazer, e nós vamos fazer uma melhoria, uma coisa que ninguém fez ainda. Todo mundo sabe que Joinville está virado para a Baía da Babitonga, e aquilo ali tem uma riqueza enorme, podemos tirar renda, trabalho, muita coisa dali. E nós vamos fazer plataformas de observação a cada 250 ou a cada 500 metros, acima da vegetação do mangue, para que as pessoas possam contemplar a natureza e contemplar. E aí nós vamos tratar de uma coisa chamada que é educação ambiental, ou seja, ensinar o joinvilense a olhar para essa riqueza que nós temos. Tanto que hoje nós temos uma das áreas mais observadas hoje é o nosso mirante, porque se tem uma visão ampla da cidade. Mas eu quero a visão mais específica dessa área tão rica que nós temos, que é a área da Baía da Babitonga. Espero que eu tenha respondido. Sim. E para vocês saberem mais algumas obras objetivas, o nosso plano de governo, estão lá todas elas, inclusive com pontes ligando ruas que vão facilitar, o que a gente chama de acupuntura urbana, a melhorar o trânsito de Joinville. Legal. E agora o nosso amigo Vavá. Boa noite, Nelson. Boa noite. Boa noite, William. Boa noite, pessoal. Meu nome é Vamilson Cardoso Pereira. Me inscrevi, sou candidato com o apelido que o pessoal aqui de Joinville, de uma forma carinhosa, colocou em mim, que é Vavá. Sou natural de Tubarão, tenho 61 anos e é a primeira vez que estou disputando um cargo eletivo. Quero agradecer ao partido pela oportunidade que está me dando e espero, se eleito, poder corresponder com a expectativa de todos vocês. Comandante Nelson, eu tenho muitos amigos e nessa minha caminhada eu converso muito com pessoas que são funcionários de carreira da Prefeitura de Joinville. E, de uma forma geral, existe um comentário de que ficou, nesses 8 anos, uma defasagem salarial. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte: vai ter um tratamento especial ao funcionário de carreira? Essa situação de defasagem vai ser vista? O senhor poderia responder, por favor? Para vocês verem que nós não estamos escolhendo as perguntas. Em tese, politicamente, é uma pergunta delicada, correto, Vavá? Sim. Mas nós vamos responder. Nós temos que ter seriedade com a administração pública. E, na verdade, eu quero conclamar o servidor que nós vamos ter um ano difícil pela frente. Nós tivemos uma queda de arrecadação no município. Nós temos uma cidade que é travada, que ela dificulta a instalação de novos estabelecimentos comerciais, de novas indústrias. Então nós estamos uma cidade que está aumentando o seu custo e ela não está desenvolvendo. E nós tivemos muitas pessoas que perderam seus empregos. Então é um momento agora de nós servidores, porque também sou servidor, de a gente tentar retomar essa economia para a gente garantir o pagamento dos salários, e a gente garantir que a gente possa, durante esses 4 anos, de repente, pensar em algumas possibilidades. Eu não posso prometer nada. Qualquer um que vá prometer nessa questão vai estar mentindo. Então, eu quero ser sincero com o servidor. Vamos passar por um ano difícil. É um ano que nós vamos enfrentar alguns problemas. E aí eu já vou aproveitar e vou dizer, preocupado com isso, e eu estou preocupado com você, servidor, e não só com você, servidor, mas com você, joinvilense, que dia 1º, nós assumindo o município, tomando posse, na segunda-feira, dia 4, os decretos serão mudados. Nós iremos enfrentar a pandemia de uma forma muito mais franca e aberta. Nós vamos ter que ter as estruturas adequadas para atender o cidadão, vamos tratar do tratamento precoce como uma realidade, com reposição de vitamina D, vitamina C, a questão de fechamento de estabelecimento não será tratado no nosso governo. Nós iremos ampliar a abertura do estabelecimento, porque foi um processo errado, equivocado,
e todos aqueles, e a Argentina é uma grande prova, que teve um lockdown rigoroso demais e a taxa de morte deles é muito alta. Então nós temos que tratar da economia e da saúde. Tem muita gente adoecendo, perdendo resistência do seu organismo por causa do isolamento. Nós temos crianças ficando doentes, nós estamos perdendo vida de pessoas que elas não estão suportando esse isolamento. O que está se fazendo com o ser humano é escravizá-lo, é dominá-lo, porque nós não somos escravos, nós somos homens livres. E o Brasil é um país de homens livres. Nós temos que ter o direito de escolher o que nós queremos. Sem contar que eu sou contra esses decretos, porque são inconstitucionais. Porque teria se decretado o estado de sítio pelo presidente da República, com aval do Congresso Nacional, e isso não foi feito. Então estamos vivendo, na minha concepção, dentro de uma democracia, mas num estado de exceção. William? Concordo contigo. Tá difícil. Tá difícil? Não é fácil. E eu quero dizer para vocês que o nosso grupo de pessoas, nós temos as pessoas das mais variadas linhas, mas todas elas de direita e conservadora. E o William é uma das pessoas que, inclusive, nós, se tivermos tempo, eu vou tratar na live, mas um tema que ele me abriu o olho, que era a Joinville 30, que muitos aí têm uma visão bonita disso daí, mas isso é um crime que estão fazendo com Joinville. Estão excluindo o cidadão. Por exemplo, querem fazer de Joinville uma Vale do Silício, isso é um crime. No Vale do Silício, o morador do vale, ele chega a morar a 3 horas de distância porque ele não consegue morar naquele lugar. Eu cansei de ouvir falar que de 2040 para cima só vamos receber pessoas com inteligência. Tá aí, onde é que vai ficar o cidadão? Que cidade nós queremos construir? Nós temos que construir uma cidade para todos, não apenas para uma classe, para uma elite. Inclusiva, né, Nelson? E inclusiva, porque a direita, ela é inclusiva, ela não é exclusiva. E às vezes, por a gente não conhecer do tema, nós embarcamos na historinha da carochinha. E eu quero te agradecer, William. Obrigado. Quero te agradecer. É aquela tal coisa, né? A bondade, a coisa ruim maquiada de bondade. Exatamente. E aí eu quero dizer para você que está nos ouvindo, nós temos que ter pessoas como o William, como o Vavá, que consigam ter um diálogo e conversar para abrir o olho de muita gente. Sim. Tem muita gente que não sabe. E o nosso papel é abrir o olho do cidadão joinvilense para o que estão querendo construir nessa cidade e que nós não concordamos. Concordo, obrigado. Ok? Isso aí. Vavá? Vamos lá, tem tempo para fazer mais uma pergunta? 10 segundos. Então, vamos cumprir o tempo com o nosso ouvinte, né? Para eles não ficarem muito tempo lá. Não, é nosso claro. bate-papo. É isso aí. Né? Então, obrigado a vocês. Eu que agradeço a oportunidade, espero que a gente possa comemorar juntos no domingo à noite. Se Deus quiser, nós vamos. O povo do Joinville vai querer isso. Tá bom. Tá bom? Boa sorte, Joinville. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado. Forte Valeu. abraço. Pessoal, enquanto a gente vai fazendo a troca dos outros 2 vereadores, vou conversar um pouco com vocês. Nós temos um plano de governo muito pé no chão, né? E nesse plano de governo tem tudo específico do que pretendemos falar, inclusive na questão de mobilidade, né? Então nós temos obras específicas, delimitadas, definidas, que irão ser executadas, que são possíveis de serem executadas. Nós não inventamos nada, inclusive não usamos informação privilegiada para tratar de plano de governo. No caso, por exemplo, da saúde, tem candidato dizendo que vai fazer 8 unidades de saúde, mas isso já está previsto pela Secretaria de Saúde. Tanto que eu, como candidato e o partido, assumimos um compromisso com o Conselho Municipal de Saúde de manter a programação prevista para a área de saúde. E agora, com vocês, eu tenho mais 2 candidatos a vereador, que é o Adalberto. Se apresentar, Adalberto, por favor. Tem 1 minuto. Boa noite, Joinville. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Comandante Nelson, sou Adalberto Hepfner, candidato patriota com o número 51038, e estamos juntos com o comandante para resgatar Joinville em uma aliança por nós joinvilenses. Obrigado. Quer fazer já a tua pergunta? Pois, comandante, já há muito tempo eu venho caminhando nas ruas de Joinville, e como já trabalhei na Câmara de Vereadores, já trabalhei na Prefeitura, e trabalho já no serviço público há um bom tempo,
tem acompanhado as dificuldades do joinvilense com a burocracia na licença, no alvará da sua empresa, do seu comércio, da sua casa, da sua residência em si, uma própria calçada, burocracia terrível. Ontem ainda estive conversando com um empresário aqui de Joinville, ele está há 38 anos estabelecido na cidade, ali no Boa Vista. Ele está saindo da cidade, porque foram agora lá notificar. Ele está há 38 anos estabelecido, vários empregados, trabalhando em prol da cidade, agora foram notificar porque ele precisa fazer um muro ou sair de onde ele está trabalhando. O que o senhor, como prefeito, vai fazer nessa questão? Legislação joinvilense. Em primeiro lugar, Adalberto, nós temos um problema em Joinville que é uma construção de anos. Né? É uma cidade que já no seu planejamento urbanístico, na liberação de loteamentos, por exemplo, quem liberava o loteamento não conversava com o planejamento da cidade. E nós temos uma cidade com uma dificuldade de mobilidade enorme. Né? A outra coisa é que parece que os prefeitos vieram assumindo a prefeitura, né? E parece que tem um partido que assume essa estrutura de governo, parece que foi colocado uma pá de cal de uma vez em Joinville. Então nós temos uma dificuldade muito grande de abrir estabelecimentos comerciais. Eu vou te dar 2 exemplos. A Transmagna é uma empresa que tem na Rodovia do Arroz. Ela tem a possibilidade de ampliação porque ela tem um contrato que ela pode ampliar a capacidade dela. E isso vai gerar ICMS para o município. Sabe o que ele ouviu falar? Não, ali o município não quer, mesmo podendo. Não, tu tem que construir em outro lugar. Uma transportadora, gente, numa rodovia estadual, isso é um absurdo. Um outro senhor, ele tem uma empresa de construção de pré-moldados e ele comprou um terreno em Piraberaba. Agora, há 10 anos atrás, ele conseguiu uma licença para construção, mas ela venceu. E o empresário ele se planeja e agora ele foi tentar para fazer a construção. Foi impedido, porque lá só pode coisa envolvida com agronegócio. Qual é o impacto ambiental? O que vai trazer de prejuízo para Piraberaba? Tu ter uma empresa de construção de pré-moldado. Então nós temos que ter uma visão mais realista do que é indústria, qual é o tipo de indústria, o que deve, o que não deve. E o mais triste ainda, Adalberto, de eu conseguir fazer a captação de uma provável empresa para vir para Joinville, né? E dentro da prefeitura eu vejo assim, não, esse tipo de empresa nós não queremos mais aqui. Aí eu digo, um absurdo. Isso não pode acontecer. Né? Então nós vamos fazer uma reformulação da SAMA. Né? A SAMA, a função dela é a questão de questão ambiental, preservação ambiental. Nós temos vários planos de manejo que tem que ser previstos, que não são feitos, que não tem que ser executados. Temos que levar a parte construtiva inclusive vamos mudar o nome de Sepúdio, que também pegou uma pecha horrível, né? E vamos criar, inclusive, daí a Fundação 25 de Julho. Então, acho que com esse movimento e trazendo uma outra coisa chamada que é segurança jurídica para o servidor, eu acho que nós vamos conseguir virar essa chave. Eu acho que é importante saber o seguinte, se o município não teve a capacidade de fiscalizar 38 anos atrás, tu condenar ele agora, para mim é o delito mais grave. Cara, mas ele tem alvará de funcionamento. Olha ele só. Tem alvará de localização. Isso Por que mesmo. agora, 38 anos estabelecido, não pode mais? São Isso que eu quero ver contigo, como prefeito. É que, na verdade, Como é que nós vamos na resolver lote, a situação? nós temos o seguinte, o servidor, quando ele pega lá, o fiscal, quando ele pega lote, ele diz assim, não, a partir de agora não pode mais. Aí ele começa a cancelar. Tu entendeu? Na verdade, por isso, Adalberto, que nós precisamos de Adalberto, Odair, nós precisamos de um bom legislativo para justamente ajudar o município. Se nós não temos um legislativo que entenda os cidadãos, os problemas da cidade, nós vamos ter esse tipo de problema. E é isso que nós estamos ajudando o cidadão e por isso estamos mostrando os nossos candidatos a vereador para justamente ajudar a resolver esses problemas. E agora eu vou apresentar o nosso amigo Odair. Boa noite, comandante Nelson Coelho. Boa noite, Adalberto. Meu nome é Odair Machado, sou candidato pelo Patriota com o número 51000. Sou casado há 27 anos, tenho 2 filhos, trabalho como voluntário há 23 anos na comunidade, na região sul de Joinville,
E é uma alegria muito grande poder estar falando aqui nessa noite, porque nós sabemos de muitas coisas das demandas da comunidade, principalmente da nossa região sul, onde nós temos um povo muito carente. É uma região de um bairro, vários bairros que precisam de uma transformação. A nossa região sul precisa de mobilidade, precisa de desenvolvimento, precisa de tudo, nossa região sul. Nós estamos esquecidos. Mas dentro disso, eu vejo passar ano, comandante, passa ano, vem ano, e as reclamações na questão desse cemitério são as mesmas. Todo dia 1º de novembro falta água no cemitério. Todo dia 1º de novembro não tem uma capela decente. É aquela reclamação que vem. Eu queria saber, e por que nós estamos em 2020, nós temos uma administração, a CACERF, na Prefeitura Municipal de Joinville, que administra todos os cemitérios, os 10 cemitérios de Joinville. Eu queria saber por que em 2020 nós estamos e nós não temos um sistema ainda informatizado que tenha todas as informações das pessoas que já estão enterradas lá, das pessoas que querem ter um acesso mais rápido disso daí. Hoje é tudo voltado em livros, em cadernos ainda, anotações, e se eu fico preocupado porque ali é uma relíquia que existe ali até, né? Isso eu fico preocupado se porventura há um vandalismo, alguma coisa, pega fogo, a população de Joinville vai ficar desnorteada, sem informação nenhuma, para encontrar até o seu querido lá que que sepultou. Eu queria saber... E daí, olha só que legal. Vocês não vão ver nenhum candidato tratando desse tema. Não, exatamente. Não tem. Tanto que, nós estamos preocupados, porque nesses 3 anos e meio que a gente está lá, a gente aprendeu a perceber muitas coisas que passam desapercebidas do cidadão. Exatamente. E uma delas é isso, é capela mortuária, a questão do cemitério. Capelas mortuárias, questão dos e aí cemitérios, a CACEF, muro que não tem... O muro que não... A CACEF, ela vai vir para assistência social, inclusive. Perfeito. Ela vai vir para assistência social. Perfeito. E aí tem um detalhe que ninguém fala. Esses dados têm que estar no nosso arquivo histórico. Eles deveriam estar lá. Também. E aí tem uma lei federal que diz que o arquivo histórico ele deve estar ligado ao gabinete do prefeito, através da Secretaria de Governo, e isso não acontece. Então, isso também é transparência, isso é responsabilidade com o nosso passado. Então, por isso que o lema da nossa campanha é resgatar Joinville, cuidar desses detalhes que, para a maioria não é, mas para uma grande parte da nossa sociedade, tem um valor enorme. Eu estou falando em nome de Joinville, das pessoas de Joinville. E comandante, exatamente, eu queria saber, dentro das informações que a gente buscou, são 90 mil arrecadados todos os meses na CACERF. Por que esse valor não volta para fazer algo que a gente necessita, fazer a reforma, fazer a capela? Por que esse valor não volta novamente para a CACERF para ser feito, né, algo diferente? E eu queria perguntar também, eu tenho mais 2 perguntas, mas eu quero ser bem rápido. Temos mais 1 minuto. Isso é importante, comandante. Vai ano, vem ano também. Nós temos um problema com o SV, Serviço de Verificação de Óbito. Se a pessoa morre às 7 horas da noite, ela só vai ter o seu querido lá na sua casa no outro dia, e é depois das 8, 9 horas. Muitas vezes um velório é feito, já aconteceu várias situações, como eu vivo muita comunidade, eu sou comunidade, eu não falo de comunidade, eu vivo a comunidade. Eu queria saber... como que nós vamos parar de ter esse desrespeito com os nossos munícipes? Porque tem pessoas fazendo velório de 2 horas, não pode ficar nem fazer um velório digno para a pessoa, porque exatamente por isso, a pessoa morreu depois das 7 horas da noite, nós não temos médico-legistas para ficar lá, para fazer isso, a liberação durante a madrugada, se em outros lugares tem isso. Tá vendo, pessoal? Esse é o patriota. É o partido do cidadão, é o partido da direita que é preocupado com a cidade, que é preocupado com a família, e por isso queremos resgatar Joinville. E é com essa equipe que nós vamos fazer isso. Por isso, lá no domingo, eu quero que vocês busquem um vereador que você se identifique. Não vote no seu amigo, vote em alguém que se identifique, porque nós vamos trazer os temas que Joinville realmente precisa ser falado.
e tu vai nos ajudar muito daí Sim. na Câmara de Vereadores. Pode contar Por isso comigo. quero contar com vocês. Nós vamos ter muito diálogo com o cidadão franco e nós vamos ter que resgatar justamente essa nossa Comandante, uma pessoa perguntou para mim essa semana, eu não posso sair daqui sem perguntar isso para você. Então, rápido. Nós temos na nossa região muitas crianças com problemas de pele. E por quê? Porque elas não podem pegar pó. E isso daí é uma coisa que me fere, me machuca todo. Isso daí eu fico muito triste com isso. E eu queria saber qual que é a sua ideia para a questão de pavimentação na região sul, que é uma região que precisa tanto de pavimentação. A questão da pavimentação na região sul, nós não avaliamos toda a possibilidade. Nós tratamos da mobilidade urbana. Mas eu quero que tu na Câmara de Vereadores e os nossos vereadores sejam os grandes cobradores. Nós temos aí 165 milhões que foram feitos de empréstimo, 65 milhões foram usados e nós temos 100 milhões. E nessa nova avaliação, nós podemos administrar de forma que nós consigamos atender melhor a Zona Sul. Tá bom, Daí? Obrigado, comandante. Obrigado. Pessoal, estou mostrando para vocês, aqui é um papo aberto, não foi nada inventado, eles vêm naturalmente aqui fazer as perguntas. Se você quiser continuar fazendo a pergunta, fazer pelo Facebook, pelo YouTube, nós estamos abertos ao diálogo. E aqui é o verdadeiro patriota. Nós temos que tratar de todos os temas que são sensíveis a Joinville. Nós tivemos a campanha com pouco tempo de televisão. Então nós não conseguimos tratar de assuntos sensíveis e que nenhuma campanha trata. E é disso que iremos conversar hoje, com cada um dos nossos candidatos a vereadores que puderam estar aqui hoje, né? Então hoje eu estou com o meu candidato a vereador Andrade, que vai pegar e vai se apresentar. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Alessandro Andrade. Eu sou candidato pelo Partido Patriota, número 51222, juntamente aqui com o nosso prefeito, comandante Coelho, 51, meu amigo Sargento Bombazar, né? Eu faço parte da diretoria da APAI, né? E tenho outras atividades também, mas não vou alongar muito. Se quiserem mais informação minha, entra na minha página, Alessandro Andrade. E hoje eu quero perguntar aqui para o nosso comandante Coelho, né, sobre a situação das demandas na segurança pública no centro da cidade, né, onde estamos tendo muitos problemas ali. Sabemos que Joinville tem muitas demandas, né, sou conhecedor disso, já tive uma passagem pela Câmara de Vereadores, né, conheço a cidade, mas essa pergunta aqui eu vim hoje, nessa noite, ouvir, né, dele, como um profissional da área, o que podemos fazer ali no centro ou na cidade também para melhorar o patrulhamento na nossa cidade, né, para o comércio em si e para a comunidade. Andrade, seguinte, segurança pública é um tema delicado. E nós nunca tivemos nenhum prefeito, nenhum político que conhecesse de segurança pública. E quando os atores de segurança pública procuram o executivo para falar desse tema, eles não ouvem, né? Eles não entendem dessa forma. Eles são atores políticos. E queremos levar essa visão da segurança pública, inclusive na construção da cidade, no planejamento da cidade. Mas vou falar bem específico agora. Nós temos aí a nossa guarda municipal, temos agente de trânsito, polícia militar, polícia civil, e nós temos que pegar e aumentar o efetivo da nossa guarda municipal, que justamente vai levar segurança para os espaços públicos. No tocante de um tema bem específico que foi a nossa área central, eu já conversei aqui anteriormente com as pessoas, nós vamos requalificar aquela área central imediatamente, no mínimo já fazer o recapeamento dela, para entregar para aqueles comerciantes, porque nós tivemos empresas foram enterradas vivas ali, nós temos que recuperar aquela região, e aí com essa recuperação vai voltar a vida na área central. Porque tem um detalhe que ninguém sabe também, que a degradação da área central, ela afeta inclusive a arrecadação do próprio transporte público, porque as pessoas não conseguem, não se sentem bem de vir para o centro para tomar um café, comer um pastel, então a gente perde a arrecadação até aí. Então olha só a irresponsabilidade do município no trato da área central. E a área central é um coração da cidade, ela é a referência. Se a área central está daquele jeito, imagina como é que estão os demais bairros. Então é isso que a gente vai fazer, vamos reestruturar a guarda municipal, vamos aumentar o seu efetivo,
vamos melhorar ainda a atuação dos agentes de trânsito, vamos pegar na renovação do contrato dos radares, também que afeta a segurança pública, eles terão identificação, não ficarão mais aleatoriamente, vamos rever inclusive a posição dos radares, né? Então, a segurança pública é um tema tão grande, é tão diverso, que eu vou me limitar a falar da Guarda Municipal. Nós temos um concurso que foi realizado, nós temos 43 guardas municipais que devem ser incluídos para aumentar esse efetivo. E eu me comprometo a aumentar esse efetivo da Guarda Municipal, para justamente o cidadão de Joinville ocupar a área central, ocupar nossas praças, os nossos parques, cuidar da nossa escola, das nossas crianças, e eu quero contar contigo na Câmara de Vereadores. Bacana. Bombazar, se apresenta. Boa noite, pessoal. Meu nome é Claudinei Bombazar, tenho 52 anos, sargento Bombazar, há 13 anos na reserva da Polícia Militar e moro na Zona Norte de Joinville há 44 anos, no bairro Aventureiro. Estou aqui, né, enfrentando essa jornada junto com o meu comandante, que conhecemos na Polícia Militar. A pergunta que eu vou dirigir a ele é sobre vários prédios no centro de Joinville ou nos bairros também, que estão abandonados ou também subutilizados. No caso, esses prédios poderiam ser utilizados para diminuir os valores de aluguéis que são pagos a terceiros pela Prefeitura de Joinville. Bombazar, alguns deles é possível fazer a reocupação. Tá? No caso, hoje, o prédio velho da Prefeitura, o prédio antigo do Farol, ele está sendo requalificado. Tá? É um investimento ali de quase 3,5 milhões para requalificação. E tem outros prédios que, infelizmente, nós não conseguimos readequá-lo à legislação. Até porque entendemos que o município deve ser exemplo. Como é que é o município? Vou cobrar do cidadão se eu não dou exemplo. Então é questão de acessibilidade, melhorias que são necessárias, algumas questões são estruturais, então nós temos que pegar, e aí eu quero um legislativo que seja fiscal. Por isso que a gente tem que renovar essa Câmara de Vereadores. Nós temos que ter pessoas que têm esse tipo de preocupação e que vão atrás da informação. Então nós temos que ter essa visão de, só para teres uma ideia, nós temos 2.500 imóveis, terrenos em Joinville que são do município. O município é o maior loteador de Joinville, de tanto imóvel que tem. Então nós temos que achar destinação inclusive para isso. Por isso que nós temos que ter uma Câmara de Vereadores qualificada, preocupada, que vai justamente fiscalizar o Executivo, para a gente justamente, no futuro próximo, diminuir a questão do gasto com aluguel. Dentro disso daí tem a rodoviária, por exemplo. Nós pagamos lá quase 150 mil reais por mês. Aí teve um candidato a prefeito que disse que vai tirar a rodoviária dali e vai fazer uma praça. Aí disse, é piada, né? O cara não sabe que paga 140 mil reais ali de aluguel. Nós vamos tirar a rodoviária dali, nós vamos fazer o planejamento. Não vai ser uma PPP, vai ser uma concessão. A pessoa vai instalar a rodoviária e vai aproveitar. O espaço vai operar no espaço e vai ser no conceito de rodoshopping. E aquela área vai ser devolvida para o Impreville, que é o proprietário. Mas aí no debate de ontem, ele pega que vai aproveitar o espaço, vai botar umas salas comerciais ali e vai reduzir o aluguel para 20 mil, 30 mil reais. Eu acho que é assim que ele administra também as contas dele, né? Um terreno daquele tamanho, com preço equivalente a quase 8 a 10 milhões, vai pagar um aluguel de 26 mil reais, é só a conta dele. Tá bom, Boazar? Temos mais quanto tempo? Mais 2 minutos. Quer fazer mais uma pergunta? Bom, 1 minuto para cada um. Bom, estamos aqui então, né? Todos os nossos candidatos, estamos pedindo à comunidade, é um momento de renovação, né? Estamos dispostos a trabalhar pela cidade de Joinville e oferecer o melhor à comunidade. Então, no domingo, conto com todos vocês. Mais uma vez, meu nome é Alessandro Andrade, meu número 51222, e deixo aqui o meu abraço a todos vocês. Bombazar? Bom, o que eu quero falar, eu sou um imigrante. Eu encontrei uma Joinville em 1977, acolhedora. Ela tinha oportunidades, surgiam oportunidades para as pessoas. Gosto de falar, eu sou um produto de Joinville. Eu cheguei aqui sem lenço e sem documento.
Então eu gostaria que essa Joinville voltasse a existir, que as oportunidades surgissem nos 4 cantos da cidade. Isso eu também quero, é um dos meus projetos dentro da Câmara de Vereadores, caso eleito, promover esse tipo de situação, que as pessoas que aqui chegam de outros lugares sejam acolhidas, chegam aqui, consigam as suas residências, criem seus filhos e sejam felizes como eu sou feliz. Eu amo Joinville do fundo do meu coração. Qual o teu número, Bombazar? Não esquece de pedir voto. 51513. Obrigado. Bom, pessoal, para vocês observarem, né, aos nossos candidatos a vereador, nós temos os mais variados segmentos da sociedade joinvilense. E nós não precisamos fazer concurso para ser vereador. Nós conversamos com cada um deles, né? Cada um deles veio para cá, está concorrendo sem fundo partidário, sem fundo eleitoral, até respondendo algumas indagações da nossa rede social. Nós, na convenção, quando homologou a nossa candidatura e os 29 candidatos a vereador, nós abrimos mão do fundo eleitoral e do fundo partidário porque não concordamos. O partido, a nível nacional, alguns fazem, mas o exemplo deve começar conosco. Então, aqui em Joinville, o partido abriu mão e todos os candidatos aqui são das mais variadas categorias, classes da nossa sociedade, e todos eles estão trabalhando com recursos próprios. E vocês veem que eles estão preocupados com a nossa cidade de Joinville. Estou agora com outros 2 candidatos a vereador, que é o nosso amigo Eduardo Dittberner. Se apresenta, Eduardo. Boa noite a todos. Obrigado por estar assistindo essa live com a gente. Meu nome é Eduardo Dittberner, meu número é 51111. Sou engenheiro ambiental, sou gestor ambiental, pós-graduado em acidente ambiental e emergências químicas, pós-graduado em engenharia ambiental e saneamento básico e agora estou doutorando em infectologia e microbiologia. Então eu venho aqui passar para o comandante a seguinte informação. Ele sabe que eu sou um grande defensor da saúde e da parte social. Isso. Né? Então, o que a gente pode estar acabando, comandante, com as filas de cirurgias eletivas e também com o tratamento de crianças e adultos na questão do diagnóstico de autismo da nossa cidade? Aí tu tratou um problema bem sério, diagnóstico de autismo. O NAIP, por exemplo, Eduardo, ele tem uma fila não só de análise, se a pessoa está ou não, de quase 300 crianças que estão na fila de espera para serem atendidos. Se o cidadão joinvilense for no NAIP, ele vai ficar triste e depressivo. É uma condição insalubre de trabalho. Existe a previsão da construção de um prédio novo do NAIP, mas eu digo que o servidor que está lá e a mãe e o pai que levam as crianças do NAIP são verdadeiros guerreiros. Nesses últimos 3 anos, eu tive contato com algumas pessoas autistas, mães, pais de autistas, dos mais variados tipos, e eu aprendi bastante. Inclusive, é uma situação que, se ela for detectado precocemente, você consegue dar condições a essa pessoa ter uma vida normal. Inclusive, eu tomo a liberdade de falar isso, temos um menino que é autista, conheço a mãe dele, ele trabalha no bombeiro voluntário. Então, se é um tema delicado que se chamou a atenção, tá se aflorando, mas nós temos que pelo menos agora pegar e dar uma condição salubre para aquelas crianças serem tratadas. Quem conhece aquilo lá fica triste, decepcionado, fica deprimido. Com relação à questão da média complexidade que tu falou, inclusive nós devemos contratar os serviços para diminuir essa fila, né? Mas a nossa saúde, hoje nós investimos quase 41%, foi um período, hoje está quase 38%, mas nós temos que buscar recurso para ajudar a saúde de Joinville, né? Joinville é o único município do estado que mantém o hospital, e isso é uma coisa que nós temos que mudar. Não é federalizando e nem muito menos jogando na mão da OAS. Mas obrigado pela tua pergunta, Eduardo. Sargento dos Santos. Comandante. Seja bem-vindo. Muito boa noite, senhor comandante, nosso prefeito. Boa noite você que está aí em casa. Eu sou o Sargento Luciano dos Santos, professor,
atuei em várias faculdades e colégios aqui em Joinville. No final, antes da eleição, eu fiz meu desligamento do Colégio Policial Militar, com muita dor no coração, né, comandante? A gente tem muito carinho pelas crianças que lá estão. E, então, a gente podia falar sobre vários assuntos aqui, mas a gente tem que puxar aquilo que a gente conhece um pouquinho mais, comandante. E nesse trâmite, candidato Luciano dos Santos, na 51.190, e esquecendo o primordial, e preciso do voto de vocês, na questão de recursos públicos, todo mundo sempre diz que é muito difícil conseguir recursos públicos do Estado e da União. Mas o que a gente escuta é muitos gestores dizerem que dinheiro tem, o que está faltando é projeto. E a gente soube que Joinville, por falta de projetos decentes, acabou tendo que devolver dinheiro para Brasília. A gente soube que o Colégio Cívico-Militar não veio para Joinville simplesmente porque foi uma opção da gestão que está aí. O que o senhor tem a falar sobre essa questão? Como buscar dinheiro em Brasília para a nossa cidade, que é a terceira maior cidade do sul do país? Santos, a tua pergunta ela foi muito importante. Na verdade, nós entendemos que o prefeito ele tem que ser o embaixador da cidade. Ele não tem que ser o administrador de contas. Ele tem que ter um bom secretário da Fazenda, ele tem que ter um bom secretário da Administração e ele tem que ser o embaixador. Ele tem que conversar com os deputados federais, com os deputados estaduais, com o governo estadual, com o governo federal, na busca de recursos. Na ida que eu estive em Brasília com o deputado Daniel Freitas, que foi capitaneado pelo deputado Sargento Lima, nós tivemos acesso à conversa com vários ministros e realmente existe essa possibilidade, né? E a questão da devolução de dinheiro por não ter projeto, não, muitas vezes era porque o município não queria fazer a contrapartida, né? Porque o dinheiro ele não vem fechado 100%, o município tem que dar uma contrapartida. Então teve projetos do ginásio na área sul que nós perdemos porque o município não queria fazer a contrapartida. E assim são vários outros. Então nós temos que ter o prefeito, por ele ser esse embaixador, ele tem que ter essa conversa, tem que conversar. Aí eu vejo, por exemplo, tem candidato a prefeito, que é deputado, já foi vereador, foi deputado estadual, foi deputado federal, que diz assim, eu vou conseguir. Cara, onde é que tu estava esse tempo todo que tu não conseguia? Né? Aí tem outro que é candidato a deputado estadual que pode ajudar, e aí eu vou lembrar o joinvilense, né? Se cada um desses são candidatos que são deputados, nós vamos ter menos representantes da região norte. É isso que vai acontecer. Então, essa campanha está sendo uma piada, é um teatro dos horrores, né? Então eu entendo que é uma discussão importante e o prefeito tem que ser o grande embaixador dessa cidade. Tem que conversar com todos, tem que buscar projetos, tem que buscar dinheiro para justamente tirar Joinville desse atraso que ela está. Temos mais quanto tempo? Temos mais. 2 minutos. Então vamos lá, rapidinho. Então, como o Partido Patriotas quer e como o nosso comandante Coelho quer também para todos nós, a palavra que a gente sempre carrega é: vamos resgatar Joinville. E todos nós vamos resgatar Joinville. Eu estava, antes de entrar na live aqui, só a última pergunta, comandante, rapidinho. O munícipe Ricardo Luiz PQD, ele pergunta com relação à turma de eventos, que teve bastante então, ótimo, tá? O que pode acontecer? Eventos, tá? Ó, tô me comprometendo aqui, tá? Nós não teremos em Joinville mais lockdown. Não teremos, tá? Eu não vou mais sacrificar o trabalhador, o empresário, não vai ter mais. Nós vamos ter regras, mas lockdown não vai ter mais. E eu vou fazer o seguinte, além de não ter lockdown, nós vamos ampliar o horário de atendimento. Então, se o estabelecimento pode abrir até as 6 horas da tarde, se ele quiser abrir até as 10 horas da noite, ele vai poder abrir. Se ele quiser abrir até a meia-noite, ele vai abrir. Ele pode ampliar o seu atendimento, com algumas regras básicas, né? O álcool em gel, eu acho que não gosto desse termo, um novo normal, não tem nada, nós temos que voltar a ter relação com as pessoas, se cumprimentar, se abraçar, assoprar a vela de bolo. Nós temos que resgatar a nossa sociedade. Nós somos colocados como escravos e nós somos livres. E eu vou mudar essa chave. Então, nós temos que resgatar o setor de eventos, nós temos que atrair, foi o setor que mais foi afetado. Mais prejudicado. Também. Mais prejudicado, e é o seguinte, nós vamos ter um problema sério, que é o contratos já feitos de eventos, que dos fornecedores, quase 60% faliram, não vão abrir, não vão voltar mais, só vão ter 40%, e nós vamos ter um acréscimo do custo.
Então nós temos um problema muito sério. E aí eu quero convidar o joinvilense. Nós temos que enfrentar os problemas de frente como o joinvilense sempre enfrentou. E é isso que eu vou me propor. Não quero ser um prefeito covarde na prefeitura. Eu quero enfrentar o problema junto com a sociedade, ouvindo as entidades, mas não deixando a cidade parar. Saúde e economia andam juntos. Por isso que a gente fala 51 é um voto certeiro. 51 também, 111 é um voto certeiro e o sargento também. Tá vendo, pessoal? É essa turma que a gente está oferecendo para vocês aí para a Câmara de Vereadores. Vamos renovar. Então deixa eu posso Pessoal, vamos continuar aqui, enquanto nós estamos trocando os vereadores, nós estamos... Posso fazer a pergunta? Pode. Então, deu mais um tempinho? Então tá, vai. A pergunta que o pessoal sempre faz é o seguinte: em que bairro que você mora? Tá. E o cidadão joinvilense tem que entender o seguinte, que Joinville, a geografia ensina, tem mais de 40 bairros e distritos. Então, se você pensar só no vereador do seu bairro, talvez seja por causa disso que o centro ficou fechado nessa situação, porque talvez não tinha nenhum vereador defendendo o centro. Então, você tem que escolher um vereador que seja qualificado para a cidade inteira e um prefeito mais ainda. Então, 15 de novembro, 51.190. Obrigado. Para vocês verem, as perguntas são as mais variadas, né? E essa última do Ricardo Luiz PQD é importante, que é o setor de eventos foi um setor muito afetado. E nós temos que ter pulso firme na tomada de decisão a partir do dia de 1º de janeiro. E é isso que a gente pretende, né? Retomar essa economia. E aí alguns me perguntam, o que vai retomar a nossa arrecadação o mais rápido possível, a nossa economia, vai ser o setor de eventos, turismo, cultura. E nós temos que incentivar e promover isso daí. E a outra coisa que nós vamos ter que fazer, que na área de educação, nós tivemos uma perda enorme, fechamento de vagas de creches privadas. Nós temos que retomar imediatamente para atender você, cidadão, você, mãe, né? E recuperar essa economia tão importante para a cidade. Foram mais de 500 pessoas demitidas. Nós temos que recuperar. São professores, são assistentes, são escolas que nós temos que resgatar já a partir do dia 1º de janeiro. E agora com vocês, nosso amigo, se apresenta, Tiago Ronchi. Pessoal, boa noite. Eu sou o Tiago Ronchi. Eu tenho 33 anos, sou técnico de enfermagem e socorrista do SAMU de Joinville. Eu defendo muito a saúde, tive o prazer de trabalhar como comandante em alguns resgates, algumas missões aqui dentro de Joinville, e uma das minhas maiores preocupações é que Joinville não elege um representante da saúde há muitos anos. Com as pessoas que eu converso, elas sequer lembram quem foi o último representante que defendeu essa bandeira da saúde. Então, no serviço público há 5 anos, resolvi dessa vez colocar o meu nome à disposição para desatar os nós que impedem o serviço público de qualidade. Quer fazer a tua pergunta já? Comandante, a minha principal bandeira, inegavelmente, saúde. Né? E uma das minhas maiores preocupações enquanto socorrista do sistema pré-hospitalar de Joinville não diz exatamente respeito à prefeitura, porém, pode ser. Joinville conta apenas com uma única UTI móvel para atender os pacientes graves. O problema é que essa única UTI móvel de Joinville é responsável por atender toda a mesorregião norte de Santa Catarina, fazer transferências desses pacientes graves para Joinville, fazer transferência de paciente grave dos PAs, maternidade, para outros hospitais e, por último, talvez mais importante, atender a população de Joinville. Uma única UTI móvel. Uma portaria do Ministério da Saúde diz que uma cidade com 450 mil habitantes deve ter uma UTI móvel. Joinville tem muito mais, tem mais de 600 mil habitantes e a nossa única atende a mesorregião. Atende a mesorregião. É possível fazer uma parceria, buscar o apoio do Estado e trazer para Joinville mais uma UTI móvel para atender o norte de Santa Catarina e Joinville? Tiago, assim, nós sabemos como funciona o sistema, né? Sim. E o sistema SAMU ele foi administrado por uma OS, né? Não é, o Estado só banca o sistema e uma parte dela quem banca é o próprio município, né? Ele é um monstrinho dentro dessa estrutura, correto? Concorda comigo? Então tá. Então nós temos um deputado federal que é candidato, temos um deputado estadual que é candidato, que inclusive que seriam fiscais desse estado
e não fiscalizam isso. E aí nós temos o problema que eu sempre falo, é que nós não temos um embaixador, e o prefeito tem que ser esse embaixador. Ele tem que ouvir a ponta, ele tem que ouvir as necessidades, ele tem que levar essas demandas para cobrar do governo do estado, que ele cobre da OS, o atendimento dessa resolução. Ele usa, tecnicamente, dizer que ele atende só Joinville. Por isso só tem uma USA. Mas aí ele bota para atender, para diminuir o custo dele, ele coloca a USA para atender a mesma região. Entendeu? Então, é isso que eu falo que me preocupa quando é administrado por uma OS. Se não há uma fiscalização adequada, nós não temos um serviço eficiente. Por isso nós temos que contar com pessoas que entendam do sistema, que consigam cobrar e cobrar como legislativo, cobrar do executivo e que a gente possa cobrar dos nossos executivos a nível de estado a sua devida responsabilidade. E tu vai ter um parceiro, cara, do mesmo jeito que a gente trabalhou durante um bom tempo. Tá bom, querido? Exídia. Boa noite, comandante. Boa noite. Então, se apresente então para as pessoas. Joinvilense, eu sou Exídia Lafim, sou professora, tá? Praticamente em fim de carreira, estou nesse novo desafio. Quero representar você na Câmara de Vereadores e a partir do dia 15 eu já convoco você a votar com responsabilidade, porque estou fazendo a minha parte, eu convoco você a fazer a mesma coisa. Comandante Coelho, nós sabemos, tá, inclusive através de uma lei que foi aprovada lá em 2012, dezembro de 2012, se eu não me engano, a questão da acessibilidade no município, uma lei municipal. Tá? Nós sabemos também que essa lei ela contempla o direito de igualdade para todos os cidadãos, os munícipes e também os advindos de outras localidades, né? E eu gostaria de saber como essa lei ela já existe há 8 anos, qual que é a sua proposta em relação a isso para melhorar, para dar uma condição melhor, já que a deambulação da pessoa com deficiência ela é precária, principalmente na área central, que nós sabemos que está assim bem deixada de lado, né? Mas para que ele possa ser contemplado. E também na questão de imobiliários, nas universidades, tirando as universidades públicas, que daí um recurso é outro, né? Mas na questão municipal, principalmente nas escolas municipais. E eu já engato a segunda pergunta, se eu posso. O meu objetivo é levar essas informações ao joinvilense, tá? Através de um gabinete itinerante. Tá? Estando na Câmara de Vereadores. Pergunta é pertinente, a questão da acessibilidade é um tema sensível, e aí nós temos que saber e temos que informar ao joinvilense que a questão das calçadas, por exemplo, do Joinville hoje, é uma responsabilidade do munícipe. Uma lei aprovada na época do governo Pedro Ivo, onde tira a responsabilidade do município dessa questão da calçada, e ele sempre vai lá e notifica o cidadão. Por isso que Joinville ela tem um problema. E esse problema é que, às vezes, você faz um recapeamento de uma via e você não vem fazendo a requalificação da calçada inteira. E aí temos um detalhe, inclusive o próprio município não sabe qual é o padrão de calçada. Então nós temos que ter um decreto que determine qual é o padrão de calçada e dessa acessibilidade. E temos que fazer a alteração no Código de Postura do município para que possa o município, quando ele fazer uma requalificação, ele faça a requalificação tanto do asfalto, do passeio, como das calçadas, mas isso tem que fazer uma alteração na legislação. Com relação às escolas municipais, boa parte das escolas estão passando por reformas e melhorias, prevendo a questão da acessibilidade. Mas nós temos um problema sério também, que é justamente da acessibilidade para o cidadão dentro dos espaços do município, os prédios públicos municipais, que são os mobiliários municipais. Então nós temos que nos atentar para que as pessoas com necessidade possam chegar nos nossos estabelecimentos do município e realmente tenham acessibilidade. Mas é um processo que nós temos que falar de projeto arquitetônico, busca de orçamento para executar. Mas será sim o tema. E aí, Exília, talvez usemos a área central como exemplo para todo esse projeto de mudança da nossa cidade, que a mobilidade de pessoa com deficiência vai afetar inclusive também a segurança pública, por incrível que pareça. As pessoas não se dão conta. E nós vamos fazer esse processo. E eu quero que vocês dois, tanto na área de saúde como na área de educação, possam estar lá justamente cobrando do executivo o papel que é dele, que é justamente cumprir norma, lei e regra. Temos mais 2 minutos. Tiago. Perfeito, comandante. Uma das minhas principais preocupações é salvar vidas, né? Sim. Principalmente na periferia, onde o tempo-resposta
é muito maior. Né? A minha ambulância por terra, o helicóptero chegava sempre mais rápido, porque ele é pelo ar. Né? Mas eu, de certa forma, digo que SAMU e bombeiro não salva ninguém se não tiver ninguém na cena fazendo um primeiro atendimento. Né? Então, eu citei... Opa, eu senti um conceito japonês nesse candidato a vereador. Eu conversei com o pessoal de uma famosa pastelaria lá em Piraberaba, lá no pé da serra, e perguntei assim pro pessoal: vocês têm alguém habilitado aqui para fazer um primeiro socorro no caso de algum atendimento a um paciente que tem uma parada cardíaca, algum paciente que venha evoluir mal? Não, não temos. Fui em outro restaurante, perguntei a mesma coisa. A gente sabe que a principal causa de morte por asfixia no adulto é carne, né? Tivemos exemplos aqui em Joinville. E perguntei para o garçom se a primeira causa de morte no adulto por asfixia é carne. A gente treina o garçom. Perguntei no restaurante: tem alguém habilitado para fazer um primeiro procedimento? Não, não tem. Então, uma das minhas propostas mais simples é levar o nosso conhecimento de profissional de saúde a todos os cantos de Joinville. Porque daí sim, SAMU e bombeiro vai conseguir salvar a vida, desde que tenha alguém na cena fazendo o primeiro atendimento. Tem gente que acha que não, né? Mas vamos colocar assim, isso é o resgate da família. Por incrível que pareça, é o que a gente pretende na nossa gestão. E nós temos entidades que trabalham no município que podem fazer isso. Mas eu não quero vereador, e nós não vamos ter um vereador que vai exigir que o restaurante tenha alguém treinado. Nós não devemos imputar mais ônus ao empresário. Nós devemos sim fornecer a qualificação, orientar. Nós temos aí bombeiro voluntário, nós temos o próprio SAMU, nós temos socorristas privados. Então nós temos que mudar esse conceito e de repente começar na própria escola com o nosso jovem, né? E isso o oriental faz muito bem. E aí nós vamos dar condição nós vamos trazer civilidade, patriotismo, respeito, cuidado, e nosso cidadão está ficando velho, está envelhecendo. E essas pessoas são bem dizer as que mais sofrem com isso daí. Então nós vamos ajudar nossas crianças e vamos pensar de uma forma sem onerar o empresário. Nós não queremos onerar o empresário, para que as pessoas tenham qualificação para atender essas situações. Exília, como ele fez mais uma, mas o nosso tempo estava acabando, tu faz uma pergunta. Então, eu só gostaria de que o senhor esclarecesse para o joinvilense a possibilidade da minha bandeira de levar um gabinete itinerante para os bairros. Mas com certeza, Exília, até porque tu vai ter total autonomia como vereadora. E eu acho que o vereador, ele tem que estar próximo do cidadão, ele não pode ficar enclausurado dentro da Câmara de Vereadores. Até porque a tua responsabilidade na Câmara, ela tem horários, você tem que buscar essa informação, você tem que conversar com ele. E tu vai ter total autonomia, total liberdade para fazer isso. E eu quero fazer questão de participar, inclusive, com vocês. E vocês vão ter um parceiro, tanto nos teus projetos, Eduardo, como nos teus, Exília. Gente, esses são mais... Faz aí o pedido do teu voto aí, Thiago. Faz o teu pedido de voto também. Pessoal, dia 15 de novembro, Joinville merece um representante da saúde para cuidar da cidade. Eu sou Thiago Ronchi, candidato a vereador pelo Patriota, com o número 51555. Aqui é um por todos e todos por Joinville. Exília? Como eu sou a professora Exídia, eu entendo que pela educação passam todas as profissões e a Câmara de Vereadores precisa também de uma representante na área da educação. O meu número é 51999 e vamos fazer a diferença. Vocês pediram transformação, nós estamos aqui para fazer essa transformação. Obrigado, Thiago, obrigado, Exídia. Aí, pessoal, esse é o Patriota de Joinville. Não participou pelo Renova BR, não fez concurso interno para selecionar vereador, mas nós conversamos com cada um deles. E lá atrás, nós estudamos eles, conversamos com eles, quais eram as suas pautas, quais eram os ideais, e durante todo esse processo eleitoral, o próprio partido fez vários momentos de sentar, de conversar e de orientar, e é por isso que vocês têm essas pessoas aqui maravilhosas. Por isso nós são 29 candidatos no Patriota, temos 27 candidatos no PMB, são pessoas das mais variadas classes sociais e temos quase que certeza, temos um verdadeiro extrato da sociedade joinvilense. Esse é o Patriota.
a gente não inventa. Aqui a gente não diz que é novo. Aqui a gente é de verdade. Aqui nós somos de Joinville. Aqui nós não inventamos. E por isso, né, nós vamos pegar agora, fazer um pequeno intervalo para você dar uma descansada, refletir um pouco, e daqui a pouco a gente volta a conversar mais um pouquinho. De resgate, anjo da guarda cuidando do povo. Agora a grande missão do coelho é fazer Joinville ser forte de novo. Eu quero a minha cidade de volta, minha cidade da dança e das flores. Essa cidade que eu morro de amores, dessa alegria que eu nunca mais vejo. Coelho, coelho, nossa cidade vai sair do reveiro. Coelho, coelho, Joinville vai crescer por inteiro. Coelho, coelho, pra transformar Joinville em modelo. Coelho, coelho, pra resgatar essa cidade que eu quero. Coelho, coelho, 51 é um voto certeiro. Ele voou em missões de resgate, anjo da guarda cuidando do povo. Agora a grande missão do coelho é fazer Joinville ser forte de novo. Eu quero a minha cidade de volta, minha cidade da dança e das flores. Essa cidade que eu morro de amores, dessa alegria que eu nunca mais vejo. Coelho, coelho, nossa cidade vai sair do reveiro. Coelho, coelho, Joinville vai crescer por inteiro. Coelho, coelho, pra transformar Joinville em modelo. Coelho, coelho, pra resgatar essa cidade que eu quero. Coelho, coelho, 51 é um voto certeiro. Ele voou em missões de resgate, anjo da guarda cuidando do povo. Agora a grande missão do coelho é fazer Joinville ser forte de novo. Eu quero a minha cidade de volta, minha cidade da dança e das flores. Essa cidade que eu morro de amores, dessa alegria que eu nunca mais vejo. Coelho, coelho, nossa cidade vai sair do reveiro. Coelho, coelho, Joinville vai crescer por inteiro. Coelho, coelho. Voltamos com a nossa live para tirar dúvidas, né? E agora eu vou responder algumas perguntas. Não quero tomar muito tempo de vocês, né? Eu tenho aqui uma pergunta, inclusive do meu próprio vice, Sérgio Duprá. Ele pergunta: que instrumentos podemos usar para estimular a participação do cidadão nas entidades comunitárias? Como recuperar a credibilidade nesta participação? Bom, Duprá, tu mesmo é a própria resposta, né? Nós somos o único partido que trouxemos para a chapa alguém que é dessas entidades representativas. O nosso vice, ele já foi do Conselho Comunitário, Conselho Municipal de Saúde, foi do Conselho de Idoso, foi do Conselho Local de Segurança, foi do ACONSEG, que congrega todos os conselhos de segurança. Ele tem uma visão muito próxima disso daí, justamente nós queremos resgatar. Essas entidades, muito poucas foram ouvidas, né? Então nós queremos que eles sejam realmente ouvidos, e por isso trouxemos o Sérgio Duprá como vice da nossa chapa. Ele vai ser a interlocução muito próxima dessas entidades. E aí você, cidadão, geralmente quem procura as entidades, no ACONSEG, que a gente teve um contato muito próximo, muitas vezes as pessoas vão para lá para resolver o seu próprio problema, mas não para resolver o problema da comunidade. E aí quando o problema dele está resolvido, ele abandona o conselho. Nós temos que resgatar essa participação das pessoas nesse processo de reconstrução da cidade. Vamos aqui uma outra pergunta. Ricardo PQD, como será o relacionamento do senhor
com nossos municípios vizinhos que podem nos ajudar a impulsionar o turismo regional? O dinheiro mais inteligente que existe desde sempre. Temos uma Ferrari nas mãos e não temos um piloto. Oh, por isso que eu quero ser o piloto dessa aeronave, né? Durante 24 anos pilotei um helicóptero e agora quero pilotar essa nave que é Joinville, que realmente está faltando um piloto. E eu quero ser esse ator articulador da região. Joinville é a maior cidade desse polo norte, e ela tem que ser protagonista. Ela tem que conversar com São Francisco, com Araquari, Itapuá, Garuva, São Bento, Jaraguá do Sul, Guaramirim, Barra do Sul, Araquari, São João do Itaperiú, e nós temos que fazer essa grande região se movimentar. E aí eu quero trazer esses atores políticos de cada região para a gente justamente virar essa chave, porque a região norte ela é maravilhosa. Vamos lá, Festival de Dança, já teve tempos que o Festival de Dança se apresentava nessas cidades polos, e ela tem que voltar a fazer isso, né? Nós temos aí o Instituto Core de Música, nós temos que ajudar a promover para ele fazer apresentações também nessas cidades, para movimentar essa cultura. Tem o FEMUSC de Jaraguá do Sul, nós temos que trazer para cá, nós temos que interligar essas cidades através do turismo, da cultura e dos eventos. E Joinville tem que ser esse protagonista. Por isso eu não quero ser um administrador de dinheiro, não quero ser um administrador de conta, eu não quero ser ser lembrado como um prefeito tapa-buraco. Eu quero ser lembrado como um prefeito que alavancou essa cidade, que a pilotou corretamente, com uma boa equipe, porque eu era um bom piloto, porque eu tinha bons tripulantes. Sem esses tripulantes, nada eu teria feito. Por isso quero ter uma equipe qualificada, técnica, dentro dos princípios e valores e éticas que nós defendemos, que o partido defende. E nós queremos ser o propulsor dessa economia dos eventos e do turismo na nossa região. Nós temos uma riqueza maravilhosa. Nós temos a Baía da Babitonga que não é explorada, nada pode, nada se deve. E aí queremos ter uma conversa muito franca com o Ministério Público. Nós temos que achar soluções para a Vigorelli, para o Morro do Amaral, mas sem contar mentira para vocês, gente. Eu não quero iludir vocês, cidadão joinvilense. Nós temos problemas para serem resolvidos, que alguém que vai conseguir encarar de frente, ter uma conversa franca, um papo franco com você, cidadão. Não quero inventar hackathon e essas... Não, eu quero resolver problemas. Não pode ser nada decidido com apenas 80 pessoas. As coisas têm que ser decididas por técnicos, por profissionais da área, por engenheiros, arquitetos. Claro, eles têm que ouvir essas pessoas, mas eles é que foram formados para isso. E eu quero respeitar. E aí eu fico triste quando eu ouço alguém falar que vai criar uma Secretaria de Pavimentação e Obras. É dizer que o CEINFRA não presta. É uma vergonha. É um desrespeito aos vários técnicos e profissionais que estão lá, que desde o começo foram contra a empresa que estava executando a obra. E hoje são deixados de lado. É isso que eu quero resgatar. Aquela Joinville que chegou até aqui. Vamos ver aqui uma próxima pergunta. A Tati Stel está nos acompanhando aqui, ó. Pena que ela não pôde estar. A Tati é uma menina guerreira também, né? A Tati é uma das nossas candidatas a vereador. Ela tem... Deixa eu ver se consigo abrir o nome. Cadê aqui? Ah, tem outra aqui, ó. Comandante, observamos candidatos com 500 cabos eleitorais pagos, comissionados. Outro com ajuntamento de velhos políticos. Outro com sonhos irreais e projetos faraônicos. Mas você construiu a várias mãos um plano de governo realista. Isso é verdade. Construímos um plano de governo realista, né? Nós não temos nenhum cabo eleitoral pago, né? Todos são voluntários. Aí tem partido que diz que todos são voluntários. Aqui também todos são voluntários. Aí tem partido que diz que não usa fundo eleitoral. Nós também não usamos. O partido em Joinville. Eu não sou o patriota nacional. A nacional tem a sua visão. O que interessa é como é que nós vamos administrar a nossa cidade.
com os princípios e valores e éticas e morais. O Estatuto do Patriota, ele é muito claro nisso. É o único partido hoje concorrente realmente de direita. E isso nós vamos mostrar com os nossos secretariados. Temos mais alguma pergunta? Bom, pessoal, estamos aqui encerrando então a nossa live, não quero tomar muito tempo de vocês. Eu não estou com os números dos nossos candidatos a vereador. Eu quero lembrar de cada um e o nome, por favor. Em respeito a isso, porque muitos não puderam estar aqui, tá? Então faço questão de lembrar o número de cada um e o nome para você que está acompanhando. Anote aí, dá uma pesquisada para ver quais são as pautas, qual é o perfil dele, e vocês vão ver que os nossos candidatos representam, tem é o extrato social de Joinville. Deixa eu ver aqui. Tá. Então vamos lá aqui. Andréia Locatelli, 51329. Cleusa da Saúde, 51635. Professor Exídia, 51999. Graça Silva, 51777. Ude Clímaco, 51122. Rosilene Brejarano, a Breja, 51333. Ela está se recuperando numa cirurgia. Tati Barreto, 51380. Tati Stel, 51234. A Tati Stel, inclusive, não está aqui porque ela foi acometida de Covid. Então, ela está se recuperando. Domingo vai estar bem, vai estar votando. A Agnes Arquiteta, 51888. 51038, Adalberto Hupferer. Ô nomezinho complicado. Não dá para cortar, né? É ao vivo, né? 51222, Alessandro Andrade. 51515, o Sagui Jornaleiro. 51677, Charão. 51513, o Sargento Bombazar. 51064, o Eduardo Cordeiro. 51111, Eduardo Dittbener. 51751, Professor Evângelos. 51523, Policial Luiz. 51015, Túlio Motoboy. 51790, Luciano dos Santos. 51193, Sargento Norberto Bombeiro. 51000, Odair Machado. 51444, Tio da Flor. 51123, Raul Bossi. 51555, Tiago Ronque. 51005, Vavá. 51051, Wanderson Soares. 51001, William Tonesi. 51200, Dr. Rodrigo de Oliveira. Do PMB, tu tens aí? Deixa eu pegar um telefone aqui. Pessoal, para a gente não perder agora muito tempo, daqui a pouco, na mesma live, numa das respostas, nós vamos colocar todos os candidatos, para vocês terem a noção da nossa nominata. E aí hoje, nesse momento, eu quero pedir para vocês que reflitam bem. É uma tomada de decisão importante agora no domingo. Eu estava desacreditado com a política, eu entrei nela para tentar mudar. E eu percebi que é possível essa mudança. E essa mudança é possível com responsabilidade, com pessoas com um legislativo renovado, com pessoas comprometidas, e aí está a prova das pessoas que conversaram com vocês. Nós temos o extrato real da sociedade joinvilense. Você procure na nossa nominata os candidatos, que você vai se identificar com alguns deles. E eu, Nelson Coelho, tenente-coronel da Reserva da Polícia Militar, tive mais de 30 anos a serviço do cidadão catarinense. Estou em Joinville desde 90, tenho
uma filha joinvilense, eu tenho 2 filhos, sou casado com a Áurea Raquel Pirma, administradora do Shopping Miller, é madrinha da Escola do Teatro Bolshoi. Meu filho Bruno, né, está cursando Direito, está estagiando no escritório de advocacia. Minha filha Larissa, que tem 15 anos, que também está estudando, sofre com esse afastamento das amigas, né, e eu estou me colocando à disposição para ser essa chave da mudança, para pilotar essa aeronave que é Joinville, que está faltando um piloto nela faz tempo. E eu quero me comprometer com você, cidadão, com você, joinvilense, a resgatar essa cidade. E junto com você. E pode ter certeza que a partir do ano que vem não teremos estabelecimento fechado. Tá? Vamos tratar da prevenção do problema, recuperar a saúde das pessoas, a imunidade de cada um e vamos ampliar o horário de abertura dos estabelecimentos. Nós temos que ter responsabilidade com a economia e com a saúde. Não quero um povo escravo, não quero um povo submisso. Eu quero administrar essa cidade com responsabilidade. Quero ter vocês no meu gabinete, que a gente possa conversar, dialogar. E eu quero ser embaixador dessa cidade, para resgatar Joinville. Eu tenho um passado ilibado, de conduta, de ética e moral. Eu me comprometi, fiz um juramento com o meu Estado e com o meu povo. E esse juramento eu vou cumprir até o último dia, porque policial militar eu nunca vou deixar de ser. Para vocês saberem, independente se eu estiver na prefeitura e como estava até há pouco tempo, eu respondo ao Código Penal Militar, continuo respondendo, respondo ao Código Penal Civil. Então, eu sou duplamente cobrado e eu jamais irei decepcionar vocês, porque responsabilidade, ética, moral, isso ninguém pode falar de mim. Podem até dizer, se esse for um grande defeito, ter ser vice-prefeito, tudo bem, mas não pode falar que eu sou ladrão, que eu ganhei 270 mil de diária, que eu sou candidato pula-pula. Cada missão que eu cumpri com maior retidão, qualidade. Deixei, pode perguntar para minha família, não foram nenhum nem 2 finais de semana que eu fiquei longe da minha família. Natal, Ano Novo, me dedicando a você, joinvilense. E vai ser essa mesma postura que eu vou ter como prefeito dessa cidade. Então, que cada um dos candidatos que estão aí, que muitos estão mentindo, né? Teve candidato que gastou até 93 mil reais em impulsionamento. Eu queria ter esse dinheiro, mas não, é dinheiro meu. Inclusive, para você saber, você não tem nada a ver com isso, eu vendi o meu carro para pagar as contas de campanha. Então, esse é o Nelson Coelho, esse é o tenente-coronel da Polícia Militar, esse é o comandante Coelho, esse foi o cara que resgatou muitas vidas com uma boa equipe, com bons tripulantes. E eu agradeço tudo à Polícia Militar e a você, cidadão catarinense, cidadão joinvilense, porque tudo que eu sou é graças a vocês, porque é o seu dinheiro que era investido em mim. E agora é o momento de eu contribuir e eu retribuir tudo que vocês já fizeram por mim e pela minha família. E eu quero resgatar essa Joinville, a Joinville que nos trouxe para cá, recuperar emprego, recuperar renda e realmente a Joinville ser a número 1 de volta. Obrigado.